Começando mais um simulado. Semana passada a gente falou sobre medicina. Hoje o assunto por aqui é biomedicina. Eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas aí, né, sobre as duas profissões. Vou tentar esclarecer todas. Para isso eu vim aqui na Unicid para conversar com um dos professores e descobrir um pouco mais, né? Quais são as atribuições de um biomédico, como é que está o mercado, como é que você arranja um estágio. Tudo isso a partir de agora aqui no simulado. Vamos junto. Se prepare porque o assunto agora é biomedicina aqui no simulado. Eu vou conversar com ele, o professor Bruno Oliva, que abriu as portas pra gente aqui. Obrigado, viu? Tudo bom? Trocar essa ideia com a gente vai ser bem bacana pra gente tirar várias, né, dúvidas da galera toda. Já vou começar, acho que com uma muito corriqueira. Biomedicina, tem alguma coisa a ver com a medicina? Lembra, eu costumo dizer que o que parece com a medicina é o nome mesmo, né? Biomedicina. Na verdade, mais do que comparar, é se completar. Uma completa a outra. Biomedicina veio com a intenção de ajudar o profissional médico a ensinar matérias básicas. Então não podemos dizer que é comparado. O que nós fazemos é completamos o ensino do médico, né? E o que faz então um biomédico? Para ficar bem claro pra gente, quais são as atribuições, o que ele pode fazer, como ele exerce e desempenha a função dele? Para você imaginar, Caco, nós temos mais de 35 especializações do biomédico. Então, além do diagnóstico que nós citamos agora, nós trabalhamos com estética, nós trabalhamos com ciências forenses. Então, CSI, por exemplo, o biomédico esse é um bom exemplo. Está inserido nisso. Análise balística, por exemplo, embora não seja uma área biológica, o biomédico está inserido nisso também. Professor Bruno, e como é que funciona a estrutura do curso, assim, o primeiro ano, o que o aluno vai encontrar de matérias, quando é que ele realmente começa a ter uma prática maior dentro do próprio curso também? Desde o primeiro semestre, né, da biomedicina, o aluno já coloca a mão na massa, na verdade. Quase que 50% do curso de biomedicina é prático. Então ele tem a vivência do laboratório, microscópio, reação química, desde o início nós temos essa vivência. No primeiro semestre, o aluno encontra já algumas matérias quase que clínicas, como histologia, como anatomia, que são matérias que o aluno gosta, né, de colocar a mão na massa. E no decorrer do curso, nos próximos semestres, terceiro, quinto, outros semestres, o profissional biomédico é incentivado sempre, então tá na área clínica, né, ir para o estágio não obrigatório, então praticar, pesquisar. E agora eu vou conversar com ele, biomédico Vitor Proença. Tudo bom, ele Marco? que é professor também. E hoje eu vou começar te perguntando exatamente a diferença da medicina para biomedicina, que eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem bastante, né? Então vamos lá. A primeira coisa, na verdade, é importante a gente saber da história do curso de biomedicina. Ele foi criado inicialmente para a formação de professores para os cursos de medicina e enfermagem. E aí, como a gente começou a ampliar a nossa área de trabalho, a gente começou a trabalhar também com diagnóstico. Então, diferente, por exemplo, do médico ou do enfermeiro, que tratam diretamente com o paciente, a gente já trabalha mais com a parte de oferecer subsídios ou oferecer uma maneira mais fácil para diagnosticar um problema, uma doença que a pessoa tenha, né? Fica mais ou menos ali no meio do campo entre biologia e medicina, sim? A biologia, na verdade, tem algumas disciplinas que estão relacionadas com a parte de geologia, que avalia rochas, pedras, etc. A parte de zoologia, botânica. No curso de biomedicina, não. A gente tem um direcionamento muito maior para a promoção da saúde do ser humano. Então, a gente trata diretamente com o diagnóstico do ser humano. Uma das áreas mais bombadas da biomedicina hoje é a parte de estética, por isso eu vim aqui conversar com ela, Ana Carolina Pulga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Obrigado por falar com a gente, viu? Obrigada, cara. Um mercado que cresce muito, assim, impressionante, né? A estética no Brasil todo, no mundo todo, é uma área, assim, que está crescendo cada vez mais, né? E é muito legal, porque a gente está conversando aqui com a mãe da biomedicina estética. Foi um apelido carinhoso que deram para você, porque você foi a criadora mesmo. 5 anos atrás você teve um estalo. Como é que surgiu isso? Eu montei minha clínica em 2005, lá no interior de São Paulo. E depois de montar a clínica, eu comecei a estudar e ver exatamente se o biomédico poderia mesmo atuar na estética. Até então, eu não poderia atuar na estética. Eu sou formada em biomedicina há 21 anos e nesses 21 anos ninguém falava em estética. Eu vi o mercado de trabalho estava um pouco fechado. Então, assim nós conseguiríamos abrir o mercado de trabalho para o profissional biomédico, porque na biomedicina você consegue atuar na estética de forma diferenciada de esteticista, de outros profissionais que atuam com estética também.
Professor, como que é o dia a dia de um biomédico? Ele tem a mesma rotina que um médico, por exemplo? Tem plantões, aquela coisa toda? Pensando no biomédico, patologista clínico, aquele que 80% dos meus biomédicos vão acabar seguindo, sim, rotina como médico. Então, plantão de 12 horas, dentro de hospital. Tem sábado? Alguns. Tem domingo? Alguns. Então, vai trabalhar. E, por incrível que pareça, os colegas biomédicos que trabalham em escala de plantão são apaixonados pelo que fazem. Aproveitando a carona nesse papo, onde que a gente pode encontrar, então, o biomédico atuando? Saúde básica, por exemplo, atendimento à população, junto com a enfermagem, junto com os médicos, nós estamos inseridos no sanitarismo, né? Na bromatologia, que é uma área de microbiologia de alimentos, né? Então, tem biomédicos inseridos nisso, em cuidados com a saúde do paciente pelo alimento. Nós estamos inseridos no próprio hospital, então voltado para a área de análises clínicas, né? Estamos no plantão junto com um colega médico, estamos no plantão junto com um corpo de enfermagem, fazendo um diagnóstico. A gente consegue encontrar esse profissional, por exemplo, na indústria farmacológica, assim, também? Sim, um pouco menos na farmacológica, embora a área farmacológica tenha muito campo de pesquisa e o biomédico está muito bem inserido nessa área de pesquisa, mas na indústria como um todo, né? Por exemplo, indústria de alimentos. Como eu disse, eu tenho lá um biomédico inserido, cuidando de equipamentos, por exemplo, cuidando de controle de qualidade. Biomedicina é um curso concorrido? Biomedicina é concorrida, assim, óbvio. Cada universidade tem um processo seletivo, né? São entre segundo e terceiro concorrência, assim, tipo, é medicina, depois biomedicina e enfermagem, fica mais ou menos próximo. Eu perguntei isso porque, às vezes, um cara, um jovem, tá ali na área de biologia e fala, eu queria fazer medicina, mas vou fazer biomedicina, que é meio parecido e talvez seja menos concorrido. Então, esquece disso também, né? Na verdade, sim, é bastante concorrido. Mas, se você quer seguir a minha opinião, e eu conheci bastante gente que fez isso que você está falando, Caco, não faça, tá? Se você quer fazer uma coisa específica, ou medicina, ou enfermagem, faça ou medicina ou enfermagem. Porque senão você vai ser um profissional frustrado, não vai gostar da área que você atua, porque não é a mesma coisa. E existe aí, assim, alguns pré-requisitos, um perfil que a gente pode traçar de uma pessoa que seja apta, assim, a cursar biomedicina? O que a gente tem que saber é que a gente vai trabalhar, pelo menos dentro da graduação, com sangue, com outros fluidos biológicos, como saliva, por exemplo. A gente vai ter anatomia, a gente vai ter fisiologia, histologia, que são disciplinas que trabalham com o corpo humano. Você tem que ter uma afinidade muito grande com a área biológica, ou a área da saúde. Então, essas disciplinas como química, bioquímica, entre outras, são disciplinas que são importantes. Se a pessoa falar assim, eu não gosto de trabalhar com sangue de maneira alguma, essa pessoa provavelmente vai ter um pouco de dificuldade. Não que ela não possa, ela se adapta, né? Mas assim, a pessoa que já gosta, né, fala, nossa, o coração batendo, é tão legal, essa pessoa já tem uma afinidade muito maior. Então, isso faz com que essa pessoa tenha muito mais afinidade para o curso de biomedicina. E agora falando um pouquinho da biomedicina estética, o que o biomédico faz na parte de estética? O que ele está autorizado a fazer? Desde que eu consegui apresentar a habilitação de biomedicina estética para o nosso conselho e foi aprovado, o biomédico pode atuar com laser terapia, procedimentos injetáveis, toxina, botulínica, o biomédico pode fazer preenchimento, o biomédico pode trabalhar com redução de gorduras localizada, aquelas injeçõezinhas para poder ajudar a queimar a gordura, que é a intradermoterapia. Então, assim, tem um leque muito grande, até mesmo dentro da própria biomedicina estética, para que este biomédico possa atuar. Abriu um leque bacana, acredito eu. Você imagina quantos biomédicos que às vezes tinham vontade de trabalhar com parte estética e têm competência para isso e estavam ali fazendo análises laboratoriais, trabalhando com perícia e tiveram um leque muito bacana. Foi muito importante porque além de a gente trazer uma nova possibilidade para aquele biomédico que estava cansado, de repente desestimulado com análises clínicas, a gente conseguiu abrir um mercado assim, que estava em grande expansão. De acordo com os economistas americanos, bem-estar e estética seria a área que mais iria crescer nas próximas décadas. E o biomédico fez parte disso, né, desse crescimento. No mercado de trabalho, você consegue dar uma visão geral de como é que está o mercado hoje em dia? Sim. Um aluno que acabou de se formar, ele tem uma grande probabilidade de já estar empregado, de sair empregado da faculdade? A gente sabe que depende muito do aluno, né? Agora, hoje o mercado biomédico está aquecidíssimo, então o aluno sai e já tem empresas atrás de alunos formados
para recrutá-los, treiná-los e contratá-los. A gente está falando aí, professor, de incentivar o aluno a buscar o estágio e tudo mais. É fácil conseguir um estágio na área? Sim. Na verdade, a área da saúde para estágio não obrigatório, claro, vamos pensar numa administração. O cara errou um papel, rasga o papel, imprime outro. Na área da saúde, a gente precisa ter mais cuidado. Mas sim, hoje o aluno da biomedicina, como a biomedicina está em alta, né? Então, as pessoas precisam de biomédicos nas áreas, hoje a gente consegue estágio facilmente, né? Claro, com bom currículo, se dedicando, se destacando entre os colegas da sala, estágio não falta. Duas áreas que me chamaram muita atenção dentro da biomedicina, que é a parte de genética e de reprodução humana também, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia. É meio que o futuro mesmo, assim, as pessoas estão cada vez mais caminhando. É que hoje, na verdade, é possível você, por exemplo, produzir totalmente em laboratório uma vida nova, né? Então você pega uma pessoa, por exemplo, que não tem aquela possibilidade de engravidar, né? O casal que tem aquela dificuldade de engravidar, e você produz um novo ser ali dentro do laboratório. Então, os biomédicos hoje, vários estão trabalhando dentro dessa área, que a gente chama de embriologia e reprodução humana. E tem também uma outra parte que complementa, que é você verificar como que aquele embrião está antes de você fazer a implantação do óvulo na mulher. Só para eu entender, então, por exemplo, nessa parte de reprodução humana, a mulher e o marido, por exemplo, vai lá, consulta um médico. Isso. E depois passa para o biomédico para fazer toda a parte de pesquisa, Isso. estruturação do embrião, para depois voltar para o médico e ser implantado na mulher. Isso. É isso? Então, é assim, por exemplo, existe um médico que trabalha com reprodução humana, ele vai lá, conversa com a paciente, com o casal, na verdade, geralmente é um médico que faz esse procedimento, verifica qual o diagnóstico em si, qual o problema que está tendo, né, para não ter a gravidez, por exemplo, né? E aí manda para o laboratório um óvulo, um espermatozoide, por exemplo, para fazer o que a gente chama de fertilização in vitro, né? Que é aquela coisa que aparece na TV e tal, de fertilização in vitro. Então, isso, por exemplo, é uma área de atuação do biomédico. O biomédico nunca para de estudar, né, doutora? Não, acho que a profissão da área de saúde, nós não podemos nos acomodar, né? Tá sempre renovando, ainda mais estética, cada 6, 7 meses tem coisa nova, né? Tem congressos acontecendo, pesquisas acontecendo no mundo todo para beneficiar a área da estética, e nós precisamos estar sempre atualizados. Doutora Ana Carolina, e o que você procura num estagiário quando ele bate aqui na porta da clínica escola e quer estagiar contigo? Eu faço para uma seleção, e durante essa seleção o que eu vejo muito é a proatividade do aluno e gostar de estudar, gostar de buscar conhecimento, de aprender novas técnicas, né? Não ser uma pessoa acomodada esperando que as coisas caiam do céu, porque no estágio nada cai do céu, a gente tem que batalhar, lutar para a gente poder mostrar, né, não só o nosso valor, mas que a gente conseguiu aprender algo de bom durante o estágio também. Professor, existe alguma especialização em alta para o biomédico? Sim, eu citaria 3 grandes áreas onde há uma especialização. Então, biomedicina estética, que está bastante em alta, né? Onde o biomédico faz o atendimento, faz o tratamento estético do paciente. Falaria acupuntura, que é uma área em ampla expansão também na área da biomedicina, né? Então, junta-se a biomedicina com a medicina tradicional chinesa e a imaginologia, então, com exames de imagem, como tomografia, ressonância, ultrassom, cintilografia, são as 3 grandes áreas aí para a especialização do biomédico. Hoje o simulado vai de um extremo ao outro, ó, muito rápido. Eu acabei de falar de biomedicina e o assunto agora é a bola da vez, análise e desenvolvimento de sistemas. E se você curte tecnologia, internet e software, segura aí porque esse pode ser o seu curso. A gente vai falar sobre análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou conversar com ele, o professor Jadir Mendonça. Muito obrigado por atender a gente. Ele que é professor da Unicid. E eu já vou começar te perguntando o que faz uma pessoa que vai trabalhar depois com análise e desenvolvimento de sistemas. O curso de análise e desenvolvimento de sistema é um curso focado no profissional para desenvolver, implantar e projetar sistemas de informação. Este profissional também pode ter conhecimentos básicos de gerenciamento e desenvolvimento, mas ele é totalmente focado na programação de sistemas. Então, o curso aqui da Unicid é focado no desenvolvimento,
né, na utilização de várias linguagens de programação. Nossa, ou seja, tem que estudar bastante, né, professor? Imagino eu que deve ter muita coisa assim no curso. O aluno do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, algumas disciplinas que ele tem aqui no nosso curso é lógica de programação, programação para dispositivos móveis, que hoje está uma tendência muito grande no mercado, programação para a internet, então ele pode desenvolver sites para grandes corporações, ele tem banco de dados, ele tem arquitetura de sistema, porque ele precisa conhecer muito bem da arquitetura e dos dispositivos para ele projetar bons sistemas. Vamos continuar falando aqui sobre análise de sistemas, vou conversar com ele agora. Caio, muito obrigado. Caio Pastore vai trocar uma ideia com a gente. Ele que trabalha com consultoria SAP. Conta um pouquinho da sua função pra gente. Eu sou consultor SAP no módulo de Bases. O módulo de Bases, ele trabalha com administração de sistema. Tudo que envolve a parte de planejamento, arquitetura, instalação, administração, toda a parte que cuida da evolução, todos os cuidados que nós temos que ter com um sistema que está ativo e está implementado dentro das empresas. Que legal, tem gente que acaba segmentando, né? Ou trabalha só com hardware, ou só com software. Você, no caso, acaba trabalhando com um pouquinho de cada coisa, assim? O meu módulo SAP, ele trabalha com toda a parte de hardware, porque eu preciso conhecer qual é o meu hardware e aonde eu vou implementar o meu sistema, quais são as características do hardware que eu vou utilizar. Eu tenho que identificar e conhecer as características de software e tenho que também conhecer qual é a gestão empresarial e quais são as características funcionais da ferramenta. E agora eu vou bater um papo com ele, Rogério Januário. Ele é consultor de sistemas e trabalha numa das maiores empresas de tecnologia do mundo. Obrigado por trocar essa ideia com a gente, viu, Rogério? Que isso. E vamos começar falando um pouquinho das funções de quem trabalha com análise de sistemas. O que esse cara faz? É uma área muito ampla. Eu atuo na área de desenvolvimento de software, sempre trabalhei nessa área e a faculdade abriu grandes portas para mim. É um trabalho maçante que você fica por horas ali, gastando raciocínio também. É muita pressão, mas vale a pena. É muito bom. Você tem aquela questão da sua liberdade, de você e sua máquina, tem para pensar. Você consegue se programar, você faz o seu tempo assim ou não? Você faz o seu tempo. E aí você falou de pressão, essa pressão do mercado, dos chefes? Pressão de entrega, ou pode ser pressão para você, de repente, solucionar, resolver um problema, alguma coisa que está impactando direto na produção, que está atrapalhando alguma venda. Existe um perfil, assim, de quem vai trabalhar com TI, quem vai cursar análise e desenvolvimento de sistemas? A matemática, ela faz parte da computação. Então, em todos os nossos cursos, nós temos introdução à matemática discreta, porque a própria computação ela vem da matemática, mas não quer dizer que ela seja fundamental, ela faz parte, né? Mas quanto melhor o aluno é de matemática, melhor ele vai ter um raciocínio lógico. Tem que gostar de pessoas? Você trabalha em grupo o tempo inteiro? Olha, então, por exemplo, a área de TI, ela tem uma gama muito grande de profissões dentro das organizações. Como eu falei lá no começo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar com as pessoas, eu me direcionaria para um curso, por exemplo, de sistemas de informação. Legal. Porque eu tenho que sentar junto ao cliente, levantar as necessidades, levantar todos os requisitos da organização para depois fazer o projeto. Então eu tenho um contato muito maior aí, então, com as pessoas. Mas eu sou uma pessoa inibida, eu não gosto muito desse contato com pessoas. Não gosto de gente, Não gosto de gente. O que eu posso fazer? Por exemplo, a programação. A partir do momento que eu tenho o escopo daquilo que eu tenho que fazer, eu sou um programador, um analista programador, eu posso me focar na linguagem, no computador e ali ficar e desenvolver o meu projeto. E as empresas? Hoje em dia, um profissional de TI, ele é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. A gente consegue pensar hoje numa empresa sem o profissional de TI? Cacô, ó, na minha concepção hoje, eu não consigo enxergar mais nenhuma pequena empresa sem TI. Ela é vital para o sucesso do seu negócio. Você contrata pessoas para trabalhar também na empresa? Não contrato pessoas, mas eu auxilio na contratação de pessoas, analisando tecnicamente os currículos dela para trabalhar num projeto comigo, por exemplo, ou em outros projetos que eu mesmo desenvolvi ou planejei.
O que você procura nos profissionais que você contrata ou que você vai auxiliar? Geralmente o que nós procuramos são as suas características técnicas e a sua experiência no mercado de trabalho, né? Se ele já tem alguma experiência, se ele já participou de algo parecido com aquilo que ele vai vir a desenvolver. Tem muitos analistas de sistemas que acabam trabalhando pela prática e não porque fizeram uma faculdade, né? Eles aprendem na prática e não tem uma graduação ali. Você acha que a faculdade é importante, Caio? A faculdade é muito importante e se você não tiver uma faculdade, com certeza algumas portas vão estar fechadas para você. E aí como é que funciona, Rogério? Por exemplo, você vai desenvolver ali um sistema, né, na parte de software, que é a sua área. Você recebe uma demanda ou você chega com ideias também? Obviamente que as empresas contratam vocês, né? Mas como é que surgem essas ideias todas? Eu estou atualmente trabalhando numa empresa que é do segmento de retail. É um comércio eletrônico que é muito dinâmico, que ele faz vendas online e são milhões de vendas. E você precisa ter um sistema muito parrudo para suportar, porque se for ver é mais de 100 vendas por minuto. É muita coisa, então, para você ver, para você identificar onde está ocorrendo erros, para você fazer melhorias. A parte de segurança também, você trabalha com isso ou tem um outro profissional que fica preocupado ali? Tem um profissional só de segurança. Só de segurança, que é para evitar que os hackers invadam ali e tudo mais, né? Sim, também. Que é até de outra plataforma, porque eu sou da plataforma do SAP, mas tem o pessoal que é da plataforma web, que trabalha com PHP, com Linux. O que te levou a ter interesse em trabalhar com análise de sistemas e fazer a faculdade? Eu queria entender melhor como funcionavam os jogos. Queria saber como que eles eram feitos, qual que era a lógica que eles seguiam. Eu não acabei indo para essa área de jogos, mas acabei ficando na área de programação e desenvolvimento mesmo. Professor Jadir, conta pra gente um pouquinho da sua experiência. A minha área de atuação dentro do banco era dentro da área de internet. A gente fazia todo o levantamento das necessidades do cliente, desenvolvia o projeto, negociava os requisitos junto aos clientes e fazia toda a parte de implementação, teste e colocávamos em produção, né? Colocava assim, colocar em produção quer dizer colocar em funcionamento. É pesado o trabalho? Quantas horas por dia o senhor gastava ali para desempenhar o seu trabalho? Então, uma particularidade não só em bancos, mas da área de TI, é uma área bem flexível. É você e o computador. Né? Às vezes você precisa fazer uma reunião junto com o cliente, mas grande parte do seu tempo de trabalho você está focado no computador. Mas geralmente você trabalhar aí de 8 a 9 horas por dia, que é o saudável, né? Mas a gente sabe que a gente às vezes estoura um pouquinho mais. Existe alguma especialidade ou uma especialização que está super em alta dentro do curso? Ou existem especialidades para quem trabalha com TI? Existem vários cursos de pós-graduação dentro da área de TI, mas a área de TI ela também tem uma particularidade que nós temos as certificações. Então, eu posso dentro da área de TI então, fazer uma especialização, uma pós-graduação, por exemplo, engenharia da computação, sistemas de informação, redes de computadores, banco de dados é outra que eu posso fazer, mas também eu posso fazer cursos de menor duração, que a gente chama de certificações, que ele vai te dar aí uma habilidade, uma certificação e geralmente uma certificação internacional, que ela é válida então no mundo inteiro. O mercado, professor, como é que está o mercado? O mercado de TI, ele está em grande ascensão. Por quê? Como nós conversamos, não existe hoje uma empresa que não tenha TI. Então, o consumo por profissionais de TI é muito grande. Então, hoje no Brasil, nós temos em média aí uma defasagem de 7 mil profissionais na área de TI. Então, assim, existe a vaga, mas não existe o profissional. E, Rogério, me conta, na época que você estava ali cursando a faculdade, foi difícil conseguir o estágio? Não. Se colocar no mercado depois também, de conseguir o primeiro emprego? Não foi. A empresa veio até você ou você teve que procurar e correr atrás? Eu procurei, eu me cadastrei nessas agências de estágio e não demorei para ter retorno. Nessa empresa que eu entrei, eu fiquei 1 ano como estagiário, logo após eles já me efetivaram. Rogério, como é que você enxerga o mercado hoje em dia? Está absorvendo essa galera toda que está saindo das faculdades? Está absorvendo sim. Só fala de crise, mas na área de TI, assim, eu ainda vejo muitas vagas.
Mas você enxerga como hoje em dia uma grande oportunidade de trabalhar com TI mesmo? A pessoa já sai da faculdade com uma grande possibilidade de conseguir um emprego ou não? Tem que dar aquela ralada? Não, geralmente as pessoas já saem empregadas da faculdade. Já sabe a área, como estagiou, ela já tem a área, já tem um rumo encaminhado, é só se especializar mesmo. E como é que tá o mercado, Caio? Como é que você enxerga o mercado hoje em dia? Tem oportunidade para todo mundo que está se formando? Pelo que eu vejo do mercado e o que eu recebo de vagas, assim, tem algumas vagas que você acaba recebendo mesmo estando empregado, parece que o mercado de tecnologia não foi tão afetado com a crise. Mas tem alguns amigos também que dizem que deu uma queda, mas essa queda ela foi em todas as áreas de acordo com a crise no país, né? Posso presumir que um cara que trabalha com tecnologia, com desenvolvimento de sistemas, ele ganha uma boa graninha, assim, dá pra se virar bem. Cara, sim, o cara consegue se virar bem e pelo que eu conheço do mercado de trabalho, todos os meus amigos que se formaram comigo e todo mundo que fez o mesmo curso, hoje em dia tem uma situação estável. Eu vi um noticiário falando que a Austrália, Canadá e Espanha estão procurando muito profissional brasileiro. Qual que é a referência desse profissional de TI tem para esses países? Esses países, eles já recrutam profissionais brasileiros já há um bom tempo. Que características eles procuram nos profissionais brasileiros? Nós sabemos que o profissional brasileiro, ele é bem versátil, né? Fora a qualificação e a especialização do profissional dentro da área de TI, então o profissional de TI no Brasil, ele é bem visto fora aqui do Brasil. E além do mais, o profissional brasileiro, ele sabe se adaptar muito fácil às mudanças. Tudo que é bom chega ao fim, o programa de hoje já era. Se você quiser saber muito mais, é só colar no mixtv.com.br e na semana que vem eu volto falando sobre engenharia e educação física e eu posso te garantir uma coisa, hein? Tá demais. Te vejo semana que vem.